Muito bem, estamos chegando então ao último vídeo do módulo Conhecendo os Nossos Inimigos. Este é o último vídeo onde nós vamos falar sobre pactos com demônios. E no próximo módulo já vamos começar a trabalhar precisamente sobre como fazer libertações de cativeiro, de iniquidades, curas de doenças e libertação de opressão, de possessão. Tudo isso que nós já estamos esperando há bastante tempo. Eu estou muito satisfeito, estou feliz, eu acho que o conteúdo do curso ele está sendo muito bem desenvolvido. Agora entenda, você precisa realmente estudar, você precisa realmente praticar tudo isso que você está aprendendo aqui. O que vai diferenciar se você é uma pessoa que simplesmente fala ou se você é uma pessoa que vive o que prega, serão as suas atitudes. Então, vá atrás das almas, trabalhe, pratique tudo isso, estude, ore, tenha uma vida com Deus, para que você se torne realmente um valente com cara de leão, ok? E no final do curso nós teremos uma maneira de saber se você está apto a participar da nossa equipe de guerra espiritual a nível nacional e a nível mundial. Agora, isso aí não depende de você fazer o curso, isso depende das avaliações, não apenas de você ter aprendido, mas de você ter sido transformado e dos indicadores, se você realmente está bem com a sua igreja, bem com a sua família, bem com Deus, para que possamos ter essa comunhão de batalha espiritual. Isso é muito importante. Eu jamais permitiria que você entrasse para um exército se não estivesse pronto, porque a única pessoa que será prejudicada com isso é você. Tá bom, gente? Então, tendo dito isso, vamos começar a falar sobre pactos com demônios e vou começar com algumas definições. A primeira definição é a diferença entre satanista e bruxo. Qual é a diferença? Satanista é uma pessoa que participa de cultos satânicos. Geralmente um satanista é uma pessoa que realmente decidiu seguir a uma religião satânica. Esses satanistas são pessoas que têm essa iniquidade de rebelião contra Deus. E essas pessoas elas vão fazer parte de tradições de magia, tradições satânicas, de Wicca, de feitiçarias. Existem centenas, assim como existem centenas e milhares de denominações evangélicas, existem também centenas de denominações satânicas. E essas denominações são diferenciadas, cada uma segue os seus ritos e a maioria delas seguem as regras da Bíblia Satânica de Anton LaVey e também de culturas antigas, como culturas, vamos lá falar, culturas maias, culturas incas, culturas egípcias, principalmente culturas egípcias e culturas babilônicas. Mas eu não quero muito falar sobre satanismo nesse curso, tá bom? Quem sabe em uma pós-graduação desse treinamento nós poderemos falar sobre satanismo. Mas o satanista é aquela pessoa que é decidida a seguir a Satanás. Ela entendeu que Satanás é Deus na vida dela. Os satanistas verdadeiros, eles não são aquelas pessoas que andam de preto, cheia de pulseira disso, pulseira daquilo, bebendo sangue, arrancando o pescoço de galinha e bebendo isso, bebendo... Esses aí são os amadores, são roqueiros muitas vezes que se dizem satanistas e são bobos, são iniciantes. O satanista mesmo são pessoas que estão muito avançadas e dificilmente você descobre que elas são satanistas. Eles trabalham no ocultismo, eles falam a linguagem cristã muitas vezes, eles se vestem muito bem, estão infiltrados nos governos, estão infiltrados na política, estão infiltrados nas artes, estão infiltrados na medicina e na questão jurídica e são, como dizem os teóricos de conspiração, eles são os senhores do mundo, aquelas pessoas que governam junto com os principados, representando os principados de forma humana. Esses são os satanistas. Agora, o que são bruxos? Bruxo. Nós temos a ideia de bruxo, aquela velhinha de chapéu preto pontudo, com o nariz averrugado. Isso não é um bruxo. Bruxos são qualquer pessoa
que praticam bruxaria. Qualquer pessoa que pratica bruxaria. Então, uma pessoa que pratica bruxaria é um bruxo. E o que é bruxaria? Bruxaria é qualquer tipo de ritual contrário às escrituras, contrário à palavra de Deus. Então, uma pessoa que oferece uma macumba na encruzilhada é um bruxo. Qualquer macumbeiro é um bruxo. Qualquer espírita é um bruxo. Qualquer cristão que faz ato patético pensando que está fazendo ato profético, ou seja, uma pessoa que faz um ritual sem uma direção divina, a pessoa que faz um ritual sem a direção da palavra de Deus, essa pessoa está praticando bruxaria. Uma pessoa que faz simpatia é um bruxo. É um bruxo que não sabe que é bruxo, mas qualquer pessoa que pratica bruxaria é um bruxo. Então, nós estamos rodeados de bruxos. Existe bruxo muitas vezes na sua rua, muitas vezes no seu círculo familiar, no seu círculo social, no seu trabalho. Bruxo é uma coisa muito comum. Não é aquela pessoa que tem um chapéu pontudo, é uma pessoa que pratica bruxaria. Ao contrário do satanista. Então, todo satanista é bruxo. Mas nem todo bruxo é satanista, tá bom? E a terceira definição é pactos. O que é um pacto? Pacto é uma aliança feita com o demônio. Essas alianças, elas prendem a pessoa ao demônio. Então, quando uma pessoa faz um acordo com o demônio, uma aliança com o demônio, ela fez um pacto. Existem dois tipos de pactos. Eu já devo ter falado isso para vocês, mas não custa repetir. O pacto voluntário e o pacto involuntário. Pacto voluntário é aquele que a pessoa sabe que está fazendo. Ela sabe que está fazendo uma aliança, um acordo com uma entidade espiritual. Existem pactos que fazemos com Deus. Mas existem pactos que as pessoas fazem com demônios, com santos, com entidades, com espíritos. São pactos voluntários. E existem os pactos involuntários, que são alianças que a pessoa não sabe que está fazendo. Então, muitas vezes a pessoa faz algo que ela pensa que é apenas uma cultura, mas é um pacto. Isso tem a ver com a lei dos cultos e culturas. É importante que você siga o nosso canal no YouTube. Eu sempre digo isso, porque existem centenas de vídeos onde eu falo sobre mistérios do mundo espiritual. Então, muitas coisas que eu falo lá, eu não falo aqui no curso, para não ocupar o espaço do curso. Mas é importante você conhecer isso, tá bom? Então, nessa lei de pactos espirituais, muitas vezes você pode ser uma vítima de um pacto voluntário, você fez um pacto voluntário, ou você pode ser uma vítima de um pacto involuntário, que você também muitas vezes faz sem perceber. Há vários tipos de pactos. Há vários tipos de bruxaria. Todo pacto é uma bruxaria, a não ser o pacto com Deus. E esses pactos são vistos no mundo espiritual como um casamento. Todo casamento é uma aliança. Então, para se livrar das maldições trazidas por um pacto, é importante se fazer um divórcio no mundo espiritual com esse demônio, quebrar essa aliança com o demônio. Uma vez que você quebra, você está livre. Agora, se você não quebra, você está em cativeiro. O pacto leva uma pessoa a um cativeiro. Por quê? Porque o pacto deixa a pessoa cativa, presa por conta de uma aliança. O pacto faz parte do assunto cativeiros espirituais. Então eu vou dar para você aqui alguns exemplos de pactos que as pessoas fazem. Tem gente que faz pacto com santos católicos. Chama-se de promessa. A pessoa fez uma promessa para o santo isso, promessa para o santo aquilo, subiu à igreja tal de joelho, deixou o cabelo crescer, fez isso, fez aquilo. São pactos que as pessoas fazem. Isso é um pacto com o demônio. Nós sabemos que por trás de toda imagem sacrificada a ídolo, existe um demônio. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, não tem essa ideia de santo. Todo santo é um demônio. A pessoa que se tornou santo talvez não fosse um demônio. Talvez fosse até uma pessoa de Deus. Mas no momento em que a Igreja Católica canoniza essa pessoa, o demônio ele toma posse dessa idolatria. E não é a pessoa que vai receber a energia da idolatria, é o demônio. Maria era uma mulher ruim? Não. Maria, o próprio anjo disse, era uma bem-aventurada, uma mulher extraordinária. Maria realmente foi uma mulher extraordinária.
Não à toa ela foi escolhida para ser a progenitora de Cristo e Yeshua. Maria tinha capacidade espiritual para receber no ventre dela o Filho de Deus. E ela recebeu uma inseminação artificial do Espírito Santo, que gerou dentro dela a vida de Cristo. Foi uma mulher extraordinária. Mas no momento em que ela foi transformada em um demônio, a rainha dos céus, o espírito de Asherá, o espírito de Jezabel, esse demônio pegou a idolatria. Então, todas as vezes que as pessoas adoram a Maria, veneram a Maria, não é a mulher Maria que está recebendo essa veneração. Quem está recebendo é um demônio que tomou posse disso. Então, o pacto com santos católicos não é diferente. Quando a pessoa faz um pacto com Santo Antônio, não é o Antônio que está recebendo. O Antônio já morreu. Quem recebe é um demônio que tomou posse. Esse demônio passou a ser chamado de Santo Antônio. Existem pactos também com divindades antigas. Hoje em dia está na moda, por conta dos filmes de Hollywood, por conta das culturas e cultos. Toda cultura é um culto e todo culto é uma cultura. Interessante isso, eu falo isso no meu canal do YouTube. Por conta das culturas e dos filmes e da moda, está se voltando a venerar deuses antigos. Então, tem pessoas hoje fazendo pactos com os deuses gregos, fazendo pacto com os deuses egípcios. Está muito na moda as pessoas cultuarem ao olho de Horus, cultuarem a Ra, cultuarem os deuses do Antigo Egito, assim como está na moda cultuar a deuses nórdicos, aos deuses vikings, Odin, Loki, Thor, Freya, Frida, e divindades africanas, que são os orixás que nós conhecemos. As pessoas muitas vezes fazem pactos com essas entidades, nós sabemos disso. Também existem as divindades xamãs. O que é o xamã? O xamanismo é uma cultura mística religiosa, criada pela ideia de que as religiões antigas eram religiões mágicas. Então essas religiões antigas são várias. Se você entrar numa tribo indígena, você vai conversar com um pajé da tribo indígena e ele vai falar sobre os deuses da natureza que ele acredita. Você vai numa tribo africana, o líder da tribo africana vai falar também dos deuses de lá. E assim, nos vilarejos antigos espalhados pelo planeta, todas essas magias conhecidas dessas culturas antigas, elas são veneradas por uma religião chamada xamanismo. E está na moda também, tem muita gente venerando aos deuses xamãs, as magias, aos poderes que existem por trás das culturas antigas. Isso é pacto também. Tem gente fazendo pacto com anjo. Isso é comum em muitas culturas e já tem sido novidade, uma maldita novidade, dentro da cultura evangélica. Tem muita gente fazendo pacto com o anjo dentro da cultura evangélica. Tem igreja hoje que já acredita que um anjo pode incorporar em pessoas. E falar através da boca da pessoa, como se ele precisasse disso. Anjo não precisa de corpo. Tem igreja em que as pessoas fazem aliança com o anjo. Fala para o anjo, olha, quero fazer um pacto contigo. Faz um ritual para anjo. Isso já existe. Existem pactos com supostos espíritos de pessoas mortas. Nós vemos isso no kardecismo. Vemos isso no espiritismo de mesa branca. A pessoa vai lá e pensa que está falando com o vovô que morreu, com a vovó, com o papai, com a mamãe, com o irmão. E faz uma aliança com espíritos que são falsos espíritos, que na verdade ali existe um espírito de clonagem, um demônio que se especializou em imitar uma pessoa morta. Então ele sabe tudo sobre aquela pessoa que morreu. Esse é um outro mistério. E existem os pactos involuntários das simpatias. As simpatias e dos jogos de azar. Uma pessoa que joga baralho, ela está brincando com a sorte. Uma pessoa que está jogando um jogo valendo dinheiro, ela está brincando com a sorte, fazendo pacto com esse espírito chamado sorte. Que não é o espírito de Deus, é o espírito da sorte ou do azar. É do acaso manipulado por leis espirituais. E as simpatias.
coloca o chinelo, desvira o chinelo, coloca um galho de arruda atrás da porta, coloca uma bolinha de linha na testa da criança para ela parar de soluçar, faça isso, faça aquilo, que tem a ver, as simpatias muitas vezes têm a ver com xamanismo. Por quê? Porque as simpatias se originaram de culturas antigas, de magias antigas, que foram trazidas pelos nossos antepassados como cultura. E muitas vezes alguém diz assim, minha avó sempre me ensinou. É isso, é isso aqui. Outro dia, eu estava na minha casa e um objeto desapareceu. Às vezes desaparece, você perde. Pode ser uma intervenção divina, aliás, divina, me perdoe, uma intervenção maligna, um demônio fazendo desaparecer, mas pode ser uma coincidência. Você pega a chave do carro, você deixou ela cair no buraco do sofá, ela caiu no buraco do sofá, aquela junta do sofá, entre o braço do sofá e o sofá, tem aquele cantinho ali, a chave do carro caiu ali. E eu fiquei procurando. E tinha um irmão da igreja na minha casa, um parente, e esse rapaz falou assim, olha só, bota um copo virado de cabeça para baixo, e o objeto vai aparecer. Aí eu falei assim, sangue de Cristo tem poder. E ele foi lá e botou o copo de cabeça para baixo. Alguns minutos depois, o objeto apareceu. Ele mesmo foi lá, achou a chave dentro do sofá. O demônio revelou para ele. Mas ele jurava que era coincidência. Aí eu perguntei, onde é que você aprendeu isso? Porque minha tia aprendeu com a avó dela. E a avó dela era uma pessoa envolvida com as magias africanas, com o candomblé. Então, nós absorvemos muita coisa como cultura, mas que tem origens em magias antigas, em pactos com demônios, acabando trazendo para nós esses mesmos rituais. Então, muitas culturas são pactos com demônios. Existe pacto para todo tipo que se pode imaginar. As pessoas ao nosso redor não parecem. As pessoas andam arrumadinhas, bonitinhas, com seu carro novo, com seu trabalho, com seu emprego. E a maioria das pessoas conseguiram aquilo ali com pacto. Às vezes nós ficamos com vergonha de pregar o evangelho, pensando, essa pessoa vai pensar que eu sou chato, que eu sou maluco. Mas essa pessoa que você está querendo pregar o evangelho e está com vergonha, ela está envolvida com o mundo espiritual até os dentes. E nós ficamos com vergonha de pregar o evangelho. Então essas pessoas entendem do mundo espiritual. Por quê? Porque fizeram pactos. Tem gente que fez pacto para entrar na política. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, hoje é o dia 4 de setembro de 2016. É o dia que eu estou gravando esse vídeo. É uma época de campanha política para prefeitos e para vereadores. E o que eu tenho visto de gente, meu Deus do céu, aqui na minha cidade tem mais candidato do que pessoa que não é candidato. Você anda na rua e está todo mundo apertando a tua mão e dizendo, vota em mim, vota em mim, vota em mim. Muitas dessas pessoas estão fazendo pacto de todo tipo para poder ganhar uma eleição por conta de um salário de 5 mil, de 6 mil reais. A pessoa se amarra com demônios. Então tem pacto para entrar na política, pacto para entrar na TV, pacto para ter sucesso com a novela, pacto para ter dinheiro, pacto para se casar, pacto para se divorciar, pacto para vencer uma doença, vencer a morte, vencer a enfermidade, pacto que as pessoas fazem pela vida dos filhos, pacto para conquistar um território. Isso já acontecia nos tempos antigos e hoje tem sido feito também. Pacto para o crescimento de uma empresa. Pacto para tudo que nós consumimos. Às vezes você está comendo um arroz, um feijão, a empresa do arroz e feijão fez pacto com o diabo. Você está usando um perfume, a empresa do perfume fez pacto com o diabo. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Nós estamos vivendo um mundo que parece que não. As pessoas não falam abertamente sobre suas religiões, sobre suas crenças. Mas as pessoas que nos rodeiam estão envolvidas com cativeiros terríveis, com demônios. Então, quando você estiver fazendo uma libertação, pode perguntar para a pessoa, você já fez pacto? Aí você apresenta a lista de pacto. Pacto com santo, pacto com xamã, pacto... Vai dando exemplo, simpatia. A pessoa vai dizer, eu fiz 1, 2, 3, 5, 8, 20, 30 pactos. Tem que divorciar dos demônios, cada um deles, quebrar essas alianças. Até Jesus foi tentado a fazer um pacto. Ele foi tentado. Ele não recebeu a tentação, mas ele foi tentado. O diabo falou para ele, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que o diabo estava dizendo? Faz um pacto comigo. Se o diabo ofereceu isso para Jesus é porque era algo tão comum. A tentação de fazer um pacto é tão grande
que Satanás, por algum motivo, acreditou que Jesus pudesse cair nessa tentação. As pessoas fazem pacto. No momento mais difícil, o diabo aparece. Aparece dizendo, olha, eu tenho uma solução para você. Eu posso te ajudar. Aí as pessoas acreditam por ignorância espiritual e algumas até crendo em Deus, desesperadas, se entregam à aliança, se entregam ao pacto. Bom, como nós podemos perceber se uma pessoa fez pacto com o demônio? Algumas informações. A primeira, lembre-se, eu sempre digo isso, da lei das premonições, avisos e sinais do mundo espiritual. O mundo espiritual não pode fazer nada sem avisar antes. Nunca pode fazer sem avisar antes. Até Jesus, para vir, teve que fazer o Antigo Testamento inteiro profetizar a sua vinda. E a segunda vinda de Jesus não é diferente. O próprio Cristo falou, haverão sinais no céu, avisos. O mundo espiritual avisa antes. Os demônios também. Então, como é que você vai saber? Uma pessoa que tem pacto com demônios, muitas vezes ela vai ver, ela vai ter avisos, ela vai ter sonhos, ela vai ter visões, ela vai sentir o demônio. Então você precisa conversar com a pessoa, olha só, vamos lá, você tem algum tipo de visão? Nós vamos falar sobre isso mais à frente, quando eu falar sobre formulários de renúncia e confronto. Mas sempre haverão avisos. Se a pessoa não lembra que fez pacto, mesmo assim, os avisos continuarão vindo, porque o demônio precisa sinalizar. Vez por outra, ele sinaliza que ele está ali naquela vida, consumindo, se alimentando do cativeiro gerado pelo pacto. Segunda coisa, observe se a vida da pessoa vira um caos depois que ela se converte. Eu mesmo já fiz libertações de pessoas que depois que aceitaram Jesus, a vida ficou um inferno. Um inferno, entre aspas, tá bom? Parece aqui contraditório o que eu estou dizendo, mas espera aí, aceitou Jesus e virou um inferno. Então preciso aqui ter um pouquinho mais de cuidado para falar, mas eu vou explicar. Agora mesmo, há um ano atrás, eu fiz a libertação de um rapaz que se converteu, começou a frequentar um culto na minha casa, uma célula, e ele era um empresário conhecido na cidade, ele tinha um mega negócio, e ele falou para mim, pastor, vai lá na minha empresa porque nós precisamos derrubar alguns altares de demônios. Ele era alto nível do candomblé, bruxo mesmo, bruxo sanguinário do candomblé. E eu entrei naquela empresa, uma empresa que todo mundo compra material disso, ferragens. Todo tipo é uma loja de ferragens grande, construção, materiais de construção. E ele me mostrou vários lugares da empresa onde tinham altares de demônios, sacrifícios para demônio, uma coisa horrível. E eu passei alguns dias indo ali guerreando, quebrando, tirando, quebrando, ungindo, profetizando. E foi terrível. E aquele rapaz muito rico. Alguns 3 ou 4 meses depois ele ficou pobre. A empresa faliu, aconteceu um monte de coisa. Aí esse rapaz ficou chateado. Eu não sei se ele está desviado até hoje, mas ele largou tudo. Abandonou, se mudou da cidade, foi morar em São Paulo. Ficou furioso com tudo e parou de falar comigo. Parou de falar comigo. E aí eu pergunto, por que será que uma pessoa se converte e ela perde muitas coisas? Porque essas coisas foram dadas pelo diabo. Ela fez um pacto. O diabo falou, olha, se você me der isso, se você me der isso, se você me der isso, todo mês você fizer isso, se toda semana você fizer isso, é um acordo, uma aliança. Eu vou te dar riquezas. Todo momento que você quebra o pacto, o diabo, naturalmente, ele vai tirar o que ele deu. E nós temos a ignorância de achar que Jesus tem que chegar lá e falar assim, não, diabo, deixa aí, ó. É dele. Não presta, veio do inferno, veio do diabo, veio de roubo, veio de engano, veio de maldição, não presta. Então, no momento em que nós convertemos, nós precisamos entender que Cristo vai construir para nós uma casa sobre a rocha. A casa sobre a areia vai cair e você pode ficar sem dinheiro, meu filho, pobre. Mas Deus vai te abençoar e você vai construir uma casa sobre a rocha. Uma coisa é certa, você vai ter paz, alegria, salvação, porque dinheiro não dá paz. A pessoa tenta ter paz com dinheiro, mas o que dá paz é Jesus. Só que as pessoas não entendem, elas entram em desespero porque perderam os bens. Agora, é claro, algumas vezes a pessoa se converteu, ela fez, no lugar do pacto com o diabo, ela fez um novo pacto com Cristo, uma aliança com Cristo.
e Cristo resolveu por algum motivo respaldar aquilo, ele diz, olha, tá bom, o diabo não vai levar nada. O diabo não vai levar nada. Aí o diabo tenta pegar e não pega. Isso daí são exceções da regra. Mas precisa ficar muito claro. Então, quando uma pessoa se converte e as coisas que ela tinha começam a ir embora, é uma evidência clara de que ela tinha um pacto que está sendo quebrado e você precisa orar com ela para quebrar definitivamente esse pacto. 3. Ore para que Deus traga à memória da pessoa todo tipo de pacto. Por quê? Existe uma estratégia do diabo de tirar lembranças da mente da pessoa. Então a pessoa não consegue lembrar. Você pergunta para ela, olha, você fez algum pacto? Não lembro. Está atolada de pacto, mas ela não lembra. Então você ora, bota a mão na cabeça da pessoa e diz, olha, Senhor, Espírito Santo, o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lembra essa pessoa dos pactos, traga para ela sinais, ordene aos demônios que avisem. Ou o Senhor mesmo avisa. E dá um tempo. Talvez as memórias venham na hora. Talvez venham amanhã, no dia seguinte. Então, às vezes, é até bom você fazer essa oração. E tanto isso na questão de iniquidade, cativeiros e pactos. Faça a oração, unja a pessoa, vai na casa da pessoa, faça a oração, unja, declare e marca a libertação para 2 dias depois, 3 dias depois, porque vai dar tempo da pessoa. E diga para a pessoa, olha, antes de você dormir, coloca um caderninho do lado da sua cama com um lápis. Porque muitas vezes Deus traz a memória, o próprio demônio traz a lembrança. A pessoa acorda de noite, dorme e esquece de novo. Então ela precisa ser orientada a anotar isso aí. Agora, para quebrar um pacto, é necessário a pessoa passar por um processo de renúncia e confronto. E nós vamos falar sobre isso daí no módulo de libertação de cativeiros e iniquidades, mas eu já quero adiantar algo para vocês aqui. E isso fica inclusive como tarefa deste exercício. Você vai perceber no menu lateral aqui dessa página, no menu lateral lá embaixo, você vai ver um link Biblioteca Digital. Essa biblioteca é a nossa biblioteca dos cursos do IEC Digital e tem uma pasta nessa biblioteca chamada Pautas de Renúncia, Pautas de Libertação. Clica nessa pasta e o que são pautas? São modelos de oração, estratégias de oração, de libertação e de guerra. Então você entra nessa pasta e pesquisa essas pautas uma por uma, abre, dá uma lida em uma, lê outra, e você vai começar a se familiarizar com este assunto de pautas de renúncia e de libertação. Tá bom? Esse é o exercício e estamos finalizando agora o módulo conhecendo os nossos inimigos, conhecendo os nossos adversários. O que vem pela frente promete. Nós vamos começar a falar agora, no próximo módulo, de autoridade espiritual e de ferramentas de libertação, estratégias de libertação. A partir de agora, você vai aprender a expulsar demônios de todos os tipos. Boas-vindas para você a esse próximo módulo, lembrando que você precisa estar em consagração, testemunho e vida com Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.